Olá, tudo bem? Vamos começar outra semana. Hoje, 9 de agosto de 2021, 12h46. E cá estou eu novamente com a minha amiga Camilinha, que a gente se gosta muito, mas não tanto. Mas se gosta, né? Tu gosta de mim? Gosto. Muito? Do tamanho do universo. Mentirosa. Olha só, a Camila, então esse tempo não conta, ela colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. E são perguntas realmente muito boas, que assim, não, eu vou escolher 2 por dia, porque senão acaba praticamente a live não, né? Stories, só nesse negócio aqui. Então eu vou começar aqui pelo tempo que ela é Camila, não é meu. Então não conta. Uma pergunta da caixa de perguntas. As semanas são contadas desde a transferência ou do primeiro beta? Nem de uma coisa e nem da outra. É assim, do dia que você transferiu, você conta 14 dias para trás. É ali que começa a contagem da tua gravidez. Se você também pode fazer de uma outra forma, do dia que você menstruou. Você menstruou, ali o primeiro dia da menstruação, você consegue contar. Bom, então você vai dizer assim, vale meu Deus, e eu conto a minha gestação a partir da minha menstruação, mas na minha menstruação eu não estou grávida. Verdade, óbvio, claro. No entanto, os cálculos mundiais são feitos dessa forma, por quê? Porque a gente pergunta normalmente para a mulher, qual foi o dia que tu menstruaste? Então, isso é meio que universal. Porque imagina eu chegar para você assim, ei, qual foi o dia que tu ovulou? Tu não vai saber muito. Às vezes não sabe nem o dia que menstruou a última vez. Então por isso que ficou universalmente aceito da gente usar a data, o dia da última menstruação, para a partir dali calcular quantos dias tem uma gravidez. E quantos dias tem uma gravidez normal? 40 semanas ou 280 dias. Então, isso é que a gente se baliza. E a gente pode até emendar um pouquinho, uma gravidez que deixa de ser prematura é aquela que passa de 36 semanas. Entende? Então isso é o que baliza um pouco vocês. Também teve uma outra pergunta. Qual a probabilidade de um embrião se dividir e ser uma gestação gemelar? Muito bem. Então nós estamos falando aqui da gestação de gêmeos iguais, que é uma outra coisa daquela dos gêmeos diferentes, a monozigótica e a dizigótica. Muito bem. Essa chance é incomum. Na fertilização in vitro, gira em torno de 0,5 a 1%. Parece que, quando você aplica o laser, no chamado Assisted Hatching, vale evangelista, complicou foi muito. Compliquei não, vou te explicar bem direitinho. Sabe o ovo da galinha, que tem um pinto lá dentro, né? Tu já viu o pintinho saindo? Ele bica a casca do ovo para sair. Pois bem, o embrião é do mesmo jeito. O embrião fica lá enclausurado, fica dentro da chamada zona pelúcida. Essa zona pelúcida é uma capa de glicoproteína, e o embriãozinho lá. Ele precisa sair de lá, para poder se implantar. Então a gente dá um tiro de laser nessa capa, como se fosse lá o bico do pinto, para poder quebrar essa capa e ele poder sair. Parece, isso não está bem certo, que este laser pode aumentar um pouco a chance de gestação dupla a partir da divisão daquele embrião. Acho que respondi a tua pergunta. Tem uma terceira pergunta aqui e as outras eu vou deixar para amanhã, senão complica. Por mim não complica não, pela Camila. Pode fazer biópsia em embrião congelado? Sim, pode. Olha só, não há ainda, digamos assim, uma verdade escrita nisso aí não. Mas a gente tem que pensar bem no que está fazendo. Por quê? O embrião está lá congelado, ele foi congelado. Aí eu vou descongelar. O descongelamento pode levar à parada de desenvolvimento embrionário. Pode, o descongelamento em si pode. Também pode ser por ele ser ruim, mas pode ser também pelo descongelamento. É uma manipulação a mais que fazemos, não tem dúvida.
Aí eu vou lá e biopsio o embrião. E hoje em dia, sempre que possível, biópsia no 5º dia. Está muito confirmado que a biópsia de 3º dia pode, esta sim, ser lesiva ao embrião. Então, virou blastocisto, sai um pedacinho do embrião por essa casquinha que eu acabei de falar, você vai lá e aplica o laser. Então, essa biópsia é muito, mas muito menos deletéria. Em mãos hábeis de embriologistas com alto nível de expertise, de experiência, isso praticamente não há problemas. Ok, mas você biopsiou. E aí o que você vai ter que fazer? Congelar de novo. Óbvio, ele estava congelado, foi tua pergunta. Você descongelou, você biopsiou, congelou de novo, estava congelado 2 vezes. E você depois vai transferir se o resultado da biópsia for normal. E aí nós temos um novo descongelamento. Então você está colocando aí muitos itens para um bichinho bem pequenininho passar. Mas é possível? A resposta sim é. Na minha opinião, cada procedimento desse pode definir assim, não ir tão bem como a gente queria. Então você está aumentando o risco na medida que você está fazendo mais procedimentos lá no embrião. Essa seria a regra. Mas é possível sim, temos gravidez assim sim, e o mundo parece emitir sinais pelos trabalhos, mas isso está começando a aparecer ainda, que pode ser que essa paciente talvez engravide um pouco menos, mas isso não está bem certo não. O trabalho que eu li foi muito pequeno, a gente não pode definir isso como regra em hipótese nenhuma. Foram 3 perguntas, né? É isso? E as 3 perguntas estão respondidas. Tem outras 3 perguntas que essa eu vou fazer amanhã. Quantas vezes posso doar óvulo? Doei há 2 anos. Existem algumas regrinhas populacionais importantes dos centros. Os centros sabem, claro. Mas você pode também saber sobre isso. Porque assim, qual é sempre o grande risco de você doar ovos demais? Imagina que, vou dar um exemplo contrário. Imagina que tu mora numa cidade, esse exemplo obviamente não existe, mas imagina, numa cidade de 5.000 habitantes. Aí tu produz 20 óvulos. Desses 20 óvulos, tu fez 10 blastocistos. Doou, teus ovos doados. E aí nessa cidade de 5.000 habitantes, 10 blastocistos, 10 mulheres engravidaram. Que risco é que nós vamos ter? Já estou respondendo a pergunta, né? Então vai, né? Então que risco nós podemos ter? De casamentos consanguíneos. Então, existem regras populacionais, eu não vou falar não, vou falar só amanhã essas regras para poder deixar o pessoal querendo assistir. Aí tem a outra pergunta que é essa, o que é estímulo ovariano que é essa? E essa aqui é boa, hein? A laparoscopia é uma alternativa para tentar a gestação de forma natural da FIV? Essa pergunta é boa demais, ó. Mas ela merece quase uma live para isso. Mas a gente marca a live. Marca, né? Bom, caixa de pergunta passou, o tempo está zerado, agora que começa, né? Né? Prometi. Prometeu, pô, muito bem. Sábado, sexta eu fui lá com o meu filhote, fomos lá comer uma comida, foi muito bom. Sábado, foi sensacional, né, gente? Vocês viram, né? Sábado ali por volta da noite, o jogo da seleção, né? Seleção nacional, um jogo espetacular, ganhamos lá dentro deles, do Palmeiras, assim, uma coisa sensacional, um time que não desiste, um time que joga de forma aguda, que leva a pancada, parece a gente aqui, eu levo a pancada, mas eu não desisto, eu vou lá, e aí lá o Ederson, lá no finalzinho, a bola aqui ia sair, pega, dá lá um chute, cruza, o cara dribla um, dribla outro, frieza para raciocinar, gol do Torres. Muito bem, Igor Torres. Então, eu prometi a mim que hoje eu faria um striptease para... Calma. Um striptease para minha amiga Tatilene da Rocha Miguel. Peraí. O striptease. Tatilene. Opa. Tanan. Aí os caras jogam assim, né? Tatilene. Tatilene, minha irmãzinha. Vem pro lado bom da força, mulher. Vem pra cá, Cristã. Ô, Carlien, vem também, mulherzinha. E chama o Zé Esperon também, o doutor Zé Esperon. Os 3 trabalham aqui na clínica. Né? Que seleção, gente. Nossa. Pois, minha filha, Tati, quando você chegar perto de mim agora, daqui a pouco você vai me ver, você vai se contaminar com essa energia positiva que
tem aqui debaixo dessa camisa, esse manto maravilhoso? Dá pra ouvir nesse desenho, porque ficou longe, né? Pois bem, vai ficar aparecendo só um pouquinho aqui, Tati. Ó, Tati, se tu quiser ver melhor, fica assim olhando pra cá, ó. E pra cá, ó. Leão, uau. Muito bem. Agora, Tatilene da Rocha Miguel, minha amiga aí, sofredora, 15 anos. É isso. Cadê? Onde é que eu tô? Bom, então esse foi o sábado. Maravilhoso. Os casos, eu vou citar aqui 2 casos hoje. 2 casos interessantes. Eu prometi esses 2 porque eles realmente são interessantes. Um desses casos, alerta-se, 33 anos, 3 meses, 28 dias. Paciente nova. E aí ela fala assim: por alguns anos, eu referia muito desconforto na relação sexual. E tinha também desconforto quando ia ao banheiro defecar no momento da menstruação. E minhas cólicas também eram muito fortes. Mas eu fiquei sem diagnóstico por muito tempo. Foram quase 6 anos sem conseguir um diagnóstico. Depois, felizmente, eu descobri uma endometriose e uma adenomiose profunda. E aí, foi indicada uma cirurgia que foi feita em janeiro de 2020. Doutor, foram retiradas lesões intestinais, mas foi-me dito que tinha focos em toda a pelve. Também tiraram um mioma de 9 centímetros na parede de trás do útero. Depois da cirurgia, fiz uso de Enogeste e depois ainda veio a pandemia. Fui tentado orientar a tentar engravidar por 6 meses, mas eu não consegui. Olha o tamanho dessa história, né? A gente podia parar nela e ficar só nela. Porque imagina, a primeira coisa que eu disse para ela assim: minha filha, você está com uma doença que eu preciso respeitar. Essa eu preciso respeitar. Porque na hora que eu olho para você e você diz assim: eu tenho 33 anos, e você faz uma cirurgia dessa natureza, essa doença é respeitável. Não tem dúvida que é uma doença respeitável. E eu preciso ter cuidado com ela. Bom, e aí depois, assim, o antimileriano. Ela tinha feito o antimileriano de 1,35. Outra comida na reserva. Comeu parte do útero, comeu parte do intestino, comeu parte do peritônio, comeu parte do ovário. 33 anos, antimileriano de 1,3. Em tese, já um antimileriano já mais baixo. Essa paciente, assim, o que a gente pontua muito aqui? A importância de um diagnóstico precoce. Olha que essa cristã, ela passou 6, 7 anos falando de queixas. E óbvio que isso poderia, digamos, ter sido descoberto há mais tempo, ter se atuado há mais tempo, não ter progredido tanto e as coisas poderem ter, digamos assim, uma outra. Imagina, eu descobri com 26 anos, me operei e eu estou tentando engravidar. Estou tentando engravidar aí 6, 7 anos. E aí eu estou com 27 anos tentando engravidar. Com a doença em menor quantidade, porque aí rolaram-se mais 6, 7 anos. Então, qual a importância disso aqui? De muitas vezes a gente tentar valorizar o que a paciente está falando para a gente. E não é fácil, sabe, gente? Porque, assim, não existe assim, não tem um culpado, não tem isso, não. É porque quando a gente muda o patamar do conhecimento, isso muda muita coisa. Hoje, assim, eu até digo muito assim, parece que, assim, o diagnóstico de endometriose no mundo todo, olha o que eu estou falando, escuta aí. No mundo todo, existe um atraso grandioso no diagnóstico de endometriose. Estima que nos Estados Unidos o atraso é de 8 a 10 anos. No Brasil, de 6 a 7 anos. Comecei a sentir dor, eu passo 6, 7 anos aqui, passo 8, 10 anos nas Américas para ter o diagnóstico. E aí, assim, por quê? Porque nós, nesse momento do mundo, estamos num momento de transição. Digamos assim, vamos dizer, eram sintomas que não se valorizava tanto. E eu digo sempre isso. Sabe por que a gente não valorizava tanto? Tem até um cunho machista para mim.
Mulher pode sentir dor. Pode não, meu irmãozinho. Por que mulher pode sentir dor? Ué, por quê? Eu sou mulher, posso sentir dor. Eu sou homem, não posso. Existe um nome que graceja aqui nos nossos meios chamado Maria das Dores. Nossa Senhora. Então, isso de uma certa forma, estou falando lá também para um lado meu filosófico, meu tanto, tá? Mas isso também compõe o cenário do atraso. O fato é que a paciente teve um atraso no diagnóstico. Mas que nós, claro, cada vez mais médicos jovens, cada vez mais médicos já experientes, cada vez temos que nos alertar. Dor pélvica, tem que pensar em endometriose ou adenomiose. Dor pélvica, tem que pensar em endometriose ou adenomiose. Dor pélvica, tem que pensar em endometriose ou adenomiose. Ponto. Ponto. Investiga. Essa paciente, eu orientei para ela que eu ainda acho que a gente deveria tentar aí. Ela tem um espermograma normal, tem uma trompa normal, e eu acho que essa paciente ainda, a gente pode tentar ir até o final do ano, tentar naturalmente, eu coloquei assim, tentar naturalmente até novembro de 2021, usando um teste de ovulação específico para, assim, esse teste de ovulação detecta a tua ovulação com efetividade de 99%, ou seja, se o teste falar assim, ó, o dia que você está ovulando é hoje, existe 99% de segurança de cada 100 pacientes, ele vai acertar em 99 que o dia de fato é aquele. Então, assim, use esse teste uns 3, 4 meses e a gente pensa depois no que fazer se não der certo. Porque, de qualquer forma, 33 anos, pós-operada, mas pós-operada usou um tempo de anticoncepcional, eu acho que a gente pode tentar ver se a fertilização pode não ser o caminho dessa paciente, mas eu alertei. Você não tem todo o tempo do mundo. Por quê? Lá no começo da minha conversa contigo eu disse, essa doença aqui eu preciso respeitar. Porque ela fez tudo isso aí numa garota de 33 anos. Aqui não é aquelas endometriosinha peritoneaisinha que fica ali só na superfície, não. Então, é uma paciente que eu acho que merecia a gente discutir lá aqui, para que vocês vejam o que eu pensei e tudo mais. Bom, a outra paciente... Tá, a outra paciente, ela tem tempo? Responde, mulher. Tem. Oh, 5 minutos. Temzinho fraco. Vamos lá, essa aqui é mais tranquila. Essa paciente, ela tem... não sei qual é a idade dela, não. Mas ela é nova. Eu a vi hoje, inclusive. Ela é nova. Ela tem um dado que é interessante, ó. Eu lembrei. Ela tem 31 anos. 31. E aí ela disse assim, ó. 4 anos atrás, eu engravidei quando eu usei o letrozol porque eu não ovulava direito, porque eu tenho um ovário policístico. No primeiro mês eu engravidei. Mas, aí vem o clique da história, mas com 10 semanas já é um aborto mais para tardio, já está encaminhando mais para as 12 que a gente tem que estar em alerta. Aborto acima de 10 semanas, a gente tem que pensar em alguma coisa. Não obrigatoriamente a gente vai achar o diagnóstico, a gente tem que pensar. Fiz uma curetagem, porque abortei com 10 semanas. Então eu gravei isso aqui na conversa. E aí ela fala assim, ó. Estou tentando há 4 anos depois, sem sucesso. Tô com um pouco de calor, sabe, Tati? Ai, Tati. Pouquinho de calor. Vou terminar minha live assim, porque eu realmente tô com calor, viu, Tati? Tati Lene da Rocha Miguel, minha amiga. Vamos lá. E aí, 4 anos, só que no último ano, foi dito assim, ó, ela fez um antimileriano e deu 5,83. Mas foi dito para ela que ela deveria usar anticoncepcional. E ela está assim há 6 meses para baixar o hormônio. Olha, meu Deus do céu. Minha filha, um antimileriano desse, eu queria um pouco para mim. Eu falo tanto de antimileriano, que onde tiver antimileriano por aí, eu queria um pouco para mim. Porque, nossa, um antimileriano desse é sensacional, mas não precisa baixar. Isso é reserva dela. É verdade, sim, que o anticoncepcional diminui durante o uso em 10 a 20%. Mas isso não está dizendo que está diminuindo os folículos, não. É só a produção um pouco deles que fica diminuída. Não quer dizer que esteja matando óvulos. Então, não há nenhum sentido, lógico, essa paciente diminuir o antimileriano para depois engravidar. Não há sentido isso. A gente tem que repor bem o que significa o antimileriano. Significa a reserva ovariana dela.
isso aqui não está relacionado a estar baixo ou alto para engravidar. Um anticoncepcional desse é muito bom para... Mas vamos lá. Aí eu voltei, fiz uma seguinte pergunta. Minha filha, como é que está a sua menstruação? Eu sei que você menstrua um pouco menos por causa do seu ovário policístico. Ela disse assim, eu passei a menstruar menos depois da curetagem. Foi. E agora eu uso o anticoncepcional, dou a pausa e não menstruo. Está acontecendo isso. Como eu disse assim, o clique foi lá atrás, certo? É claro que essa paciente tem um pouco de ovário policístico, é claro que essa paciente ovula menos, e é claro que isso compõe o cenário de ela não estar engravidando. No entanto, ela engravidou com o uso do letrozol e depois ela passou 3, 4 anos usando letrozol para engravidar e não engravidou. Obviamente que alguma coisa estaria errado. E aí, onde está o ponto dessa... Eu não vou fazer tanta maldade com a Tatilene. Pronto, minha amiga. Continua assistindo aí, minha amiga. Onde é que eu estava? Sim, certo. Então, assim, o clique dessa paciente, assim, quando ela diz que passei a menstruar menos pós-curetagem. Lá no endométrio, vocês aí que menstruam, é assim, ó. O endométrio tem 3 camadas. Basal, esponjosa, compacta. Quem origina a menstruação é a basal, que faz essas duas. Essas duas saem, descamam, menstruam quando tu menstrua. Aí no outro mês, a basal faz de novo as outras duas. Aí no outro mês, de novo. Se não engravidar, ele vai fazendo isso. A basal do endométrio faz a compacta e a esponjosa. Não engravidou, menstrua, descama e fica lá a basal. Em um procedimento de alguma manipulação intrauterina, sempre há um risco de se ter lesão na camada basal, próprio do procedimento, não é do médico, é próprio do procedimento, já sei, estou quase acabando. Próprio do procedimento. Então essa paciente, como é que ela se manifesta esse possível pensamento dessa, vamos chamar de sinéquia, ou colagem mesmo entre as paredes do útero por lesão da camada basal do endométrio? Ela pode ter tido um pouco de sinéquia, pode ter, eu vou investigar, pode ter um pouco de sinéquia, e isso está contribuindo para a ausência dessa gravidez também, e normalmente isso é um problema mais complexo. A depender do grau, do 1 ao 4, pode ser um problema bem mais complexo. Enfim, eu quis trazer esses 2 casos, me estendi um pouco, e eu vou terminar agora, para a felicidade da minha amiga Camilinha. Camilinha, você torce qual time, minha filha? Eu não costumo acompanhar futebol. Tô sentindo cheio de torcedor aqui diferente nada. também, é não? Tá bom. Então venha para esse lado, minha filha. Acho que você tá aí tão sem à toa. Olha só, hoje à noite eu vou estar às 20 horas conversando um pouco sobre um assunto que eu gosto muito de conversar com ele, porque é um assunto que traz muitos tipos de abordagens. Vou falar sobre ovodoação. Em um perfil de da Luli. Luli ela tem uma história belíssima e convidou para a gente estar lá dando informações extremamente técnicas, extremamente, digamos, científicas, mas também espirituais. Como eu sempre digo, precisamos estar nesses 2 mundos. Então hoje às 20 horas eu vou estar lá. Aí tu bota aquele arrobazinho, né? Vou botar o arroba e o lembrete. Tá. Ei, tu também bota o arroba marcando a Tatilene, né? Vou botar. Todas as vezes que eu citar ela, tu bota o arrobazinho também. Bom, boa semana para todos. Vamos em frente. Com a permissão das espiritualidades, aí eu estarei aqui amanhã para continuar conversando esse papo com vocês. Papo com Torquato. Daqui a pouco eu digo, outros dias eu vou dizer como é que foi, como é que se originou isso aqui, o quanto que isso aqui tem me feito bem. Eu nem esperava, mas tem me feito um bem danado conversar com vocês aqui. Abraço, boa semana.